Direito Processual. E na coluna Novo Código de Processo Civil, como acontece todas as quintas-feiras aqui no Revista Justiça, nós teremos a participação do Dr. José Herval Sampaio Júnior, mestre e doutorando em Direito Constitucional, especialista em processo civil e penal, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, autor de várias obras jurídicas, juiz de direito e ex-juiz eleitoral e membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Dr. José Herval, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Justiça, comentando os artigos do novo Código do Processo Civil. Nós paramos no artigo 12, o qual dispõe sobre a gestão do gabinete e a ordem cronológica do processo. Daqui para frente, o que vai ser dito a respeito desse artigo 12, Dr. José Herval? Beleza, amigo Arthur, aos amigos e amigas que nos acompanham na Rádio Justiça toda quinta-feira nesse nosso projeto de comentar artigo por artigo aqui desse novo CPC, e se deparamos hoje, Arthur, na ausência do nosso amigo Pedro Beltrão, que está um pouco adoentado, mas se Deus quiser vai se recuperar, e a gente aqui seguindo firme, até porque o amigo e amiga que nos acompanha, ele tem justamente de ser devidamente conscientizado, principalmente agora no momento desse, de vinda de um novo Código de Processo Civil, com tantas novidades substanciais, com tantas ferramentas diferentes para resolver o tradicional problema da questão da morosidade e, ao mesmo tempo, da efetividade do direito material, quando não cumprido espontaneamente pelas partes. Meu amigo Arthur, como você muito bem colocou, aí o artigo 12 é, sem sombra de dúvida, uma novidade substancial, Arthur. Nós se deparamos com uma gestão emitida a priori, ou seja, antes, a gestão que antes era feita de forma, vamos dizer, discricionária pelo magistrado, não há hoje, no sistema vigente, no ordenamento atual, nenhuma regra e nem muito mesmo princípio que diga qual o caminho a seguir na hora de estabelecer a sua pauta de julgamento. Me refiro eu a todos os juízes e juízos. Hoje, realmente é discricionário a escolha total pelas quais os processos serão resolvidos. Hoje o sistema funciona assim. Evidentemente, o amigo e amiga que nos acompanha, inclusive que sempre está ligado na Rádio Justiça, deve ter ouvido falar por óbvio, porque é uma realidade, mais ou menos do ano de 2006 ou 2007, se começou a falar em 2006, 2007 começamos a ter efetivamente a história das metas, Arthur? As metas do Conselho Nacional de Justiça. Essas metas, estabelecidas, inclusive, de modo vinculativo para os juízes, e que pese mexer nessa gestão, porque antes os juízes, repito, não tinha nenhum direcionamento, são metas casuísticas, são metas específicas, tópicas, e não uma ingerência como a que a gente está a ver a partir de março de 2016, mais precisamente 16 de março de 2016. Porque veja, meu amigo Pedro, meu amigo Arthur, e na realidade os amigos e amigas que nos acompanham, como enuncia o artigo 12. Eu vou fazer questão, a gente já tinha lido o caput no programa passado, mas agora, evidentemente, nós vamos rememorar esse artigo 12. E veja, amigo Arthur, a impositividade, que o caput já diz. Olha aqui, amigo Arthur, os juízes e os tribunais. Olha aí, Arthur, essa palavra tribunais, principalmente na gente que trabalha muito na Rádio Justiça, direto com os tribunais superiores, veja que os tribunais também estão obrigados, e os seus ministros estão preocupados com isso. Os juízes e os tribunais deverão obedecer a ordem cronológica de conclusão para produzir sentença ou acórdão. E aí, o critério cronológico da ordem de conclusão subtende, evidentemente, que os processos mais antigos serão concluídos, evidentemente, antes dos mais novos, e a diretriz realmente é cronológica. Ou seja, se o processo é mais antigo, subtende-se, a ideia é essa, de que ele vai ser julgado mais rápido. O porquê? É um critério objetivo, é um critério interessante, mas vamos tentar
entender o porquê do legislador fazer essa gestão, né? E aqui, para o amigo e amiga entender mais rápido, se meter, vamos dizer, nessa rotina diária dos juízes e dos ministros, dos desembargadores, em pautar os seus processos. Primeiro porque, infelizmente, né, não estou querendo atingir a colega meu nenhum, pelo amor de Deus, inclusive estou querendo me colocar já, vamos dizer, como um dos criticados dentro do que ocorre na prática forense. O que ocorre muitas vezes é que a falta de critério faz com que alguns juízes venham a atender a pedidos, vamos dizer assim, tão não republicanos, vamos imaginar assim. Eu não quero estar criticando nenhum colega meu, mas isso acontece, vez por outra acontece. E isso não é para acontecer. A gente deveria, evidentemente, se pautar sempre por princípios republicanos no nosso agir como autoridade estatal. E aí, para evitar esse direcionamento de julgamentos, que às vezes acontece, tá? Eu penso que não é regra geral isso, mas acontece. Pedidos, muitas vezes, né, de agilização em causas que, teoricamente, não deveriam ter essa celeridade toda, fazendo com que processos muito antigos passem a ficar cada vez mais sem nenhum critério para a sua solução, ficando muitas vezes esquecidos. E aí a legislação resolve fixar um critério objetivo, meu amigo Arthur, e esse critério é cronológico. Agora, qual o problema que a gente vislumbra com isso e espero que a gente possa se acomodar, né, no decorrer de aplicação dessa nova diretriz? É justamente porque tem outros critérios, e eu vou trazer alguns do próprio novo CPC, que devem, no meu entender, ser levados em consideração também. Mas aí o amigo e a amiga em casa pode dizer, professor, mas o senhor está lendo só o caput, porque os demais parágrafos e incisos vão trazer exceções. Eu vou já comentar, meu amigo Arthur, essas exceções. Só que a diretriz geral é essa. E nessa diretriz geral já há, sim, vamos dizer, uma intromissão nessa gestão do dia a dia dos juízes para a definição de sua pauta de julgamento, principalmente perante os tribunais superiores. Os senhores ministros já publicizaram a preocupação com esse texto normativo. Por quê? Porque nós sabemos que existem outros critérios, e esses critérios não foram levados em consideração. Eu vou trazer, por exemplo, os critérios do CNJ, Arthur. Quantas vezes você não ouviu falar, por exemplo, que processos julgados até ano tal, não é isso, Arthur? Isso. Deveriam ser julgados com prioridade até data tal. Você lembra dessa realidade, não é verdade, amigo Arthur? Com certeza, doutor Herval. Então, como fica? A primeira pergunta que a gente vai destacar aqui. As metas do CNJ irão excepcionar esse artigo? Eu quero deixar primeiro essa pergunta no ar. Outro questionamento interessantíssimo. Processos que sejam similares, ou seja, não estão dispostos na exceção, que eu vou já ler a exceção, como por exemplo, uma exceção mais do que razoável, os processos que forem sobrestados em incidente de resolução de demandas repetitivas. Esses, por óbvio, vão sair dessa regra geral estabelecida no caput. Mas eu me refiro a processos que têm identidade de matéria, e não aqueles rigorosamente iguais. Está compreendendo aí? Quando o processo é rigorosamente igual, eu acho que a própria lei traz exceção. Mas quando eles são semelhantes, meu amigo Arthur, eu lhe pergunto fora da área do direito, para que a gente possa fazer aqui uma comparação. E eu vou, inclusive, fazer uma pergunta, eu não sei se você é daqueles casos. Você é casado, Arthur? Me perdoe a indiscrição, você é casado? Divorciado. Divorciado. Pronto, mas você foi casado, não é verdade? Isso. Então você conhece a rotina diária de uma casa, né? E costumeiramente há incumbências, né? Obrigações de marido e mulher dentro da sua residência. Concorda comigo? Concordo plenamente. Me diga uma coisa. Quando você fazia suas incumbências diárias dentro de casa, se é que fazia, se não fazia, por favor, me ajude no exemplo. Vamos imaginar que você fazia. Você tinha uma técnica para fazer as atividades? Como, por exemplo, eu vou fazer logo aquelas que são mais parecidas, para eu fazer logo tudo de uma vez mais rápido.
Você já se deparou com isso? Por exemplo, eu vou logo lavar tudinho as roupas que tem, porque se eu começar a lavar, passar, ajeitar, não sei o quê, e sabe, você fizer várias atividades distintas, você concorda comigo que vai demorar mais se você fizer tudo de uma vez, mais rápido? Ou você não concorda com esse raciocínio? Concordo plenamente, o senhor tem razão. Pronto. Isso se aplica, meu amigo Arthur, pelo menos no entender, né, de muitos magistrados e processualistas que tem conversado. Não que eu esteja criticando, eu estou trazendo alguns problemas que possam aparecer no futuro. Até porque, meu amigo Arthur, e principalmente os amigos e amigas que nos acompanham nesse projeto, eu assumi o compromisso e sempre quero estar reafirmando esse compromisso com o ouvinte da Rádio Justiça, de interpretar esse código para efetivar os seus propósitos. Então, eu estou trazendo aqui alguns problemas, os principais deles trazidos, inclusive, por ministros do STJ e STF, que já publicizaram consoante eu já emiti o posicionamento. Então, veja, amigo Arthur, o que acontece? Se eu tiver processos semelhantes para resolver, pelo menos na leitura do caput, já eu vou chegar às exceções, você concorda comigo que eu não vou poder juntar o processo, por exemplo, o número 3 da pauta, que eu vou ter que publicar uma lista, com o número 56 da pauta, mesmo que eles sejam parecidos, concorda comigo? Concordo. Eu vou ter que julgar o número 3, não é verdade? E só vou julgar o 56 quando eu julgar o 55. Está me entendendo aí os problemas de ordem prática que esse artigo pode trazer? Está bem claro. Com outras palavras, tá? A gestão de gabinete, a partir, inclusive, das próprias metas do CNJ, e principalmente pelos estudos de gestão estratégica feitos atualmente perante o Poder Judiciário, por incrível que pareça, estava sendo feito e ainda estão em diretriz não cronológica. Em diretriz, por exemplo, de especialização de matéria, em diretriz de simplificação de matérias. Então a gente se preocupa com isso, mas eu quero crer, meu amigo Arthur, e amigos que nos acompanham, que nós vamos encontrar um denominador comum para que, ao mesmo tempo, a gente possa prestigiar essa diretriz geral da ordem cronológica de conclusão dos processos, tá? Com essa, vamos dizer, essa gestão substancial e estratégica que os juízes vêm fazendo, vamos dizer, de um tempo para cá. Porque você concorda comigo, meu amigo Arthur, que em tudo na vida hoje a gente tem que ter planejamento estratégico? Tudo precisa, né? Sem isso não há uma direção, né? Não chega a lugar nenhum. O juiz tem que se preocupar com isso, concorda? E você concorda comigo que, querendo ou não, essa diretriz acaba interferindo nesse planejamento estratégico de todas as varas, de todas as unidades jurisdicionais do país? Interfere. Você concorda que acaba de alguma forma interferindo, não é verdade? Interfere, sim. Então nós temos que encontrar um meio termo entre tudo isso. Então, desde já, é o que eu estou pegando. Mas vamos avançar, amigo Arthur, nos parágrafos que compõem esse artigo 12. E nós vamos começar, evidentemente, pelo primeiro. A lista de processos aptos a julgamento, nessa ordem cronológica, né, eu estou só já comentando, deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório, leia-se cartório ou secretaria judiciária, na verdade, que tem organizações judiciárias que ainda estão estabelecidas com cartório e outras com secretaria judiciária, e na rede mundial de computadores. Significa o parágrafo primeiro, corretamente, na linha do princípio da publicidade, na linha da necessidade de transparência aos jurisdicionados e, principalmente, meu amigo Arthur, para permitir o controle social dessa diretriz, o que é interessante. Ou seja, nós vamos ter, vamos dizer, as unidades jurisdicionais, mês a mês, bimestralmente, enfim, não está fixado o período. Vai ter que fixar essa lista, não é? Para que haja um acompanhamento. Para quê? Para evitar que um juiz, por exemplo, julgue um processo fora dessa lista, não é verdade?
É um controle. Aí você poderia me dizer, mas doutor Erval, há uma desconfiança muito grande, né, Arthur, aí do juiz. Eu não vou dizer que é uma desconfiança não, sabe? Eu quero ver se eu evito essa crítica ao legislador. Na realidade, a gente tem que começar a entender que uma das causas mais nobres da República, de você dizer que é uma atitude republicana, eu não sei se você concorda comigo, nós podemos discutir isso, meu amigo, é a publicidade, Arthur. Nós não temos que deixar essa história de atos secretos, concorda comigo? Tudo, se é público, tem que estar devidamente disponibilizado para que a população exerça a devida fiscalização. Eu não sei se o amigo concorda comigo, mas eu acho que nós temos que sempre avançar na linha da transparência. Não é isso, meu amigo Arthur? Com certeza. Pois é, então é essa diretriz, Arthur, que a gente percebe no parágrafo 1º. E aí, meu amigo Arthur, agora vem, os amigos e amigas em casa já estão acompanhando, porque dentro desse nosso projeto, o ideal é que as pessoas estejam com a sua lei 13.105 na mão, o novo Código de Processo Civil. O seu parágrafo 2º diz que estão excluídos, olha aí as exceções, Arthur, estão excluídos da regra do caput, tá? Os seguintes atos, vamos dizer, ou melhor dizendo, os atos, não, os seguintes processos, os seguintes, na realidade, atos que se enquadrem, que tenham processos que se enquadrem nessa situação. Então, quais são as situações que excepcionam essa lista? Com outras palavras, para o amigo e amiga em casa entender. Está fora da lista essas situações, ou seja, você não vai aplicar aquela ordem cronológica de julgamento, tá? O primeiro inciso, meu amigo Arthur, diz: as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência eliminada do pedido. Ou seja, meu amigo Arthur, eu, por exemplo, tá? Não quero registrar por nenhuma questão de elogio pessoal à minha atitude, nem de estar querendo publicizar um ato nobre, não. Só registro porque há muito tempo eu assim venho trabalhando nessa diretriz. Eu julgo muito em audiência, amigo Arthur, como juiz eu julgo. Tem alguns processos que eu me encontro seguro, ou seja, eu tenho conhecimento da matéria, então seria um atraso muito grande eu me submeter à lista se eu já me encontro pronto, em condições, e o processo permite ser um dos casos de julgamento antecipado da lide, que ainda permanece, né? Não permanece mais o número do artigo, que todos nós decoramos o artigo 330 hoje do CPC de 73. O artigo hoje é outro, nós vamos tratar disso. Mas os casos de julgamento antecipado da lide, eles, acaso sejam dados, ou seja, sejam proferidos esses atos, né? Em audiência, estariam fora dessa lista, meu amigo Arthur. E é muito razoável, né? Tem sentido, Arthur. O juiz está pronto para julgar na hora, pay-buff, como se diz. Ao proferir a sentença oral, né? Eu faço por sistema de gravação audiovisual. Você já ouviu falar que muitos juízes trabalham com isso, não é mesmo, meu amigo? Já. Eu trabalho assim. Tem sentido eu não poder julgar um processo que eu me encontro em condições de julgar, que a matéria é eminentemente de direito, que ninguém pediu prova nenhuma, eu não julgar porque o processo está no número 100 da lista? Tem sentido um negócio desse? Não faz sentido. Não tem, não é verdade, meu amigo Arthur? Não faz sentido mesmo. Então não faz sentido nenhum, você muito bem concluiu. Então, Arthur, esse inciso, evidentemente, a gente entende a razoabilidade da exceção. Logo após, a gente vê as sentenças homologatórias de acordo, tá? Também é mais do que razoável se você vai tão somente formalizar, né? Emitir uma sentença que é meramente homologatória de um ajuste feito entre as partes, é óbvio que deve furar a lista, vamos usar uma expressão, né? Para sermos mais bem compreendidos, que é a nossa missão aqui nesse projeto, então, por óbvio, também. E um caso que cada vez mais começa a se demonstrar como uma solução que se aponta no que a gente chama de aventuras jurídicas. Quando alguém entra com a ação, meu amigo Arthur,
jurídicas já devidamente estabelecidas e definidas pelos tribunais constitucionais competentes, que aquela situação que a pessoa julga ter o direito, ela é considerada totalmente desarrazoável, para que esperar para julgar logo improcedente o pedido de plano, não é verdade? Então, também, nesse caso, não deve se submeter à lista. Eu queria perguntar a você se você não acha razoável essas 3 primeiras exceções que eu comentei aqui agora. Ficou bem claro, esclarecido, e é isso mesmo para poder funcionar, né, daqui para frente. Exatamente, para poder ter a agilidade necessária. Fantástico, Arthur. Para funcionar bem, para ter a funcionalidade que se espera da justiça. O inciso 2º, o julgamento de processos em bloco para a aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. O amigo e amiga que nos acompanha viu que a gente já deu a ideia geral de uma das grandes novidades, né, desse novo CPC, que é justamente uma técnica processual chamada de incidente de resolução de demandas repetitivas, onde nós vamos sobrestar, ou seja, nós vamos suspender o andamento de alguns processos que têm matéria jurídica e fática idêntica, e quando o órgão competente estabelecer qual a diretriz a ser aplicada, a gente vai aplicar assegurando a todos isonomia em termos de resultado de processo, ou seja, situações fáticas e jurídicas iguais terão a mesma espécie de decisão, evitando, né, a famosa insegurança jurídica. Ora, nesses casos, quando a gente for julgar em bloco, quando o tribunal tiver decidido a questão, trazida a tese jurídica, essa aplicação dentro de uma interpretação lógico-formal, dessa subsunção fática simples, né? Se aplicar, também vai fugir a regra, mais do que elementar. E me permita eu trazer o seu comentário profícuo da funcionalidade também para cá. Não tem sentido a gente deixar de aplicar esse caso, esperando lá que aquele processo está no número tal da lista. Não, nós vamos juntar todos aqueles processos que estão naquela situação idêntica, diferente das semelhantes, e vamos julgar, como a gente diz, né, amiga, tudo uma canetada só. Né? Verdade. É muito eficiente, né, esse novo modelo trazido pelo CPC. Vamos continuar, não é isso, meu amigo Arthur? Fique à vontade, doutor José Erval. O julgamento de recursos repetitivos ou do incidente de resolução de demandas repetitivas. Veja bem, o inciso 2, ele trata de uma técnica que o magistrado pode fazer ele mesmo para julgar em bloco, em matérias, né, repetitivas. Aqui não, aqui ele aplicar o que foi deliberado, no caso de recurso repetitivo, pelo STJ, e o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é justamente aquele incidente que sobresta, ou seja, que para os processos, e depois vai a aplicação, vamos dizer, fria do que foi decidido. Ou seja, vem do tribunal para ser aplicado, né? Evidentemente tem algumas ponderações aí, mas não é o momento pertinente para que a gente não fuja do raciocínio do artigo 12. Mas esses casos também estão fora da prescrição geral do CAPT quanto à ordem cronológica. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, que são situações tópicas, né, específicas, que na realidade não tem sentido que se espere todo o acompanhamento com relação a essa situação, porque fica numa situação difícil você amarrar, atravancar todo o processo desses casos. Vou me referir aqui e ler, inclusive, como se diz, ipsiliter, o artigo 485, e o inciso, evidentemente, trazido na situação que se trata justamente, você está acompanhando aí, eu me perdi aqui, no inciso, o 485, das matérias do parágrafo 3º, que são matérias, inclusive, de ordem pública, não é verdade? Ou seja, situações tópicas que o legislador viu, que não tem sentido atravancar, né,
nessas situações não faz sentido algum. Então, nessas situações específicas dos artigos 485, e por questão de economia não se faz nem necessário que a gente estabeleça esse raciocínio, porque está lá de maneira bem objetiva, tanto no artigo 485, né? Nessas situações, que são situações processuais, são situações específicas, tópicas, né? Que realmente a gente tem que matar, vamos dizer assim, matar logo o processo, porque são sentenças que não apreciam o mérito da questão. Então, não tem o que a gente comentar muito, é óbvio que estão fora dessa prescrição legal da ordem cronológica. E também, no mesmo sentido, no mesmo raciocínio, os casos de embargos de declaração. Os embargos de declaração, meu amigo Arthur, por óbvio, não tem sentido na hora que eu... Olha se fosse uma loucura. Eu julgo um processo, por exemplo, que está no número 1 da lista. Julguei. Aí, digamos que, no dia que eu julguei, 10 dias depois, voltou para mim o processo concluído por um embargo de declaração. Aí eu estou no processo número 10 da lista, por exemplo. E ainda tem mais 200 para cumprir. Olha a loucura se eu tivesse que esperar passar mais 190 processos para voltar a deliberar um embargo de declaração de algo que eu já julguei. E o que é um embargo de declaração? É quando alguém particularmente diz que o juiz errou, inclusive, a não aplicar as prescrições legais quanto ao seu dever de julgar. Em especial agora com o novo CPC, que cria claramente uma nova principiologia e estabelece regras concretas, né, com relação à fundamentação das decisões judiciais, como oportunamente nós vamos comentar no artigo 489. Então, mais do que razoável, tá, que essa prescrição também fuja, né, à aplicação da diretriz cronológica. O inciso 6. Diga, meu amigo Arthur, pode falar. Pode continuar. Eu entendi que você já ia fazer um pequeno comentário, mas vamos continuar. O julgamento de agravo interno também não tem sentido. Os agravos internos que acontecem naquelas situações onde um membro do tribunal acaba decidindo em nome da colegialidade inteira da qual ele faz parte. Quando alguém discordar daquela decisão monocrática, mas que tem, vamos dizer, função colegial pura, vamos dizer, total, um desembargador ou um ministro julgando pelo tribunal inteiro, o recurso cabível dessa decisão para os seus colegas, né, seus colegas de órgão colegiado, se chama de agravo interno. Então, o agravo interno também foge, por óbvio, por essa peculiaridade dessa situação. Andou muito bem o legislador com relação aos casos, né, de exceção a essa diretriz geral. E o inciso 7, as preferências legais. Aí é um termo amplo, né, meu amigo Arthur? As preferências legais é o que a lei estabelecer. Não só o próprio CPC, como a gente já viu aí casos, mas outras leis extravagantes, fora do CPC, que diga que, por exemplo, você sabia que julgamento de processo de pessoas idosas tem preferência legal? Você sabia disso? Não sabia, meu amigo Arthur? Sabia. Então, esse caso também vai ter uma lista própria. Claro e evidentemente que entre os idosos não entrará na lista geral, mas terá uma lista própria para esses casos. Então, as preferências legais também estão fora. E mais, né? O caso que eu citei, eu dei aquela diretriz, as metas estabelecidas pelo CNJ. Ah, professor, o senhor fez a pergunta para que eu entendesse o seu raciocínio. A resposta está justamente no inciso 7. Está. Ou seja, as metas estabelecidas, meu amigo Arthur, pelo Conselho Nacional de Justiça, as atualmente existentes e as que porventura virão, tudo indica, né, que antes da vigência do novo CPC, vamos ser mais concretos e objetivos, o CNJ sempre no início do ano, né? Eu acho que você faz várias matérias sobre essas metas. Então, todo início do ano não é assim, não é, meu amigo Arthur?
Então, por exemplo, em janeiro ou fevereiro do ano de 2016, você concorda comigo que o CNJ deve estabelecer novas metas para todos os juízes e tribunais? Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, em março de 2016, quando começa a vigência do CPC, essas metas, os processos que estiverem nas metas, também excepcionarão essa lista geral, né, dessa gestão de gabinete agora trazido pela lei. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Ou seja, algumas matérias de jurisdição não penal, há uma, vamos dizer, atribuição peculiar. Então, esses processos penais, para a solução de processos cíveis, também não estarão, né, abrangidos pelas metas, pela regra, pela diretriz ora comentada. E, por fim, aí é que está a expressão aberta, tá, meu amigo Arthur? Aí é que está. Você joga baralho, meu amigo Arthur? Ou já jogou, ou sabe jogar? Não conheço uma carta. Para me ajudar no exemplo aqui? Não conheço uma carta, doutor Herval. Não conheço uma carta. Mas já ouviu falar pelo menos do Coringa? Me ajude aí. Já, com certeza. Para que serve o Coringa, né? Só para a gente... É aquela carta que serve para toda situação, não é isso? Isso. Ela resolve todos os problemas. Essa cláusula aqui, esse inciso 9, é uma espécie de Coringa, é uma cláusula aberta, né? Entendido. Onde o juiz pode adequar a diversos processos que ele venha a fazer o devido enquadramento. Porque diz assim, ó, meu amigo Arthur, a causa que exige urgência no julgamento. Assim é conhecida por decisão fundamentada. Você concorda comigo que depende da particularidade e peculiaridade de cada caso concreto para que o juiz possa dizer que um determinado processo necessita de uma decisão de urgência? Concorda ou não concorda comigo que depende das particularidades de cada caso? Concordo. É uma espécie, né, de cláusula coringa que o juiz, evidentemente, para fazer, repito, ele terá que fundamentar muito bem. Porque para ele deixar de aplicar o direcionamento legal imposto pelo legislador em nome do princípio democrático, tá? Gostando ou não, o juiz cumpre a lei, ele não pode deixar de cumprir a lei por questões de valores pessoais, ele tem que cumprir, ele só deixa de cumprir a lei, evidentemente, quando ela for inconstitucional. Eu não me canso de repetir, amigo Arthur, o juiz não pode impor no cumprimento das decisões os seus valores pessoais. Os valores são sempre os constitucionais e os legais. Então, meu amigo, ele, para excepcionar, ele vai ter que fundamentar. Meu amigo Arthur, agradecer mais uma vez, né, essa disponibilidade, os nossos amigos e amigas que têm acompanhado aí no Twitter, no nosso Twitter, @ErvalSampaio, que tem acompanhado aí no Facebook, José Erval Sampaio Júnior, ou Erval Júnior Sampaio, são 2 Cs, nossos amigos que acompanham o nosso blog, né? jusbrasil.com/José Erval, o nosso site novoeleitoral.com. Realmente o pessoal está gostando, nós vamos publicar esse programa justamente nos nossos blogs, nas nossas redes sociais. É uma satisfação muito grande e com certeza, meu amigo Arthur, no próximo programa nós vamos trabalhar os parágrafos restantes, né? Mais precisamente o parágrafo 3º, 4º, 5º, 6º e uma pergunta que eu deixei no ar de propósito. Eu estou fazendo suspense, viu, meu amigo Arthur? O Pedro até gostou desse suspense que eu fiz. Como os ministros dos tribunais superiores, né, do STJ e do STF, estão vendo essa nova diretriz do artigo 12, né? Como é que eles vão se deparar? Eles estão preocupados, não estão? Vai se aplicar em todo o seu interesse. Nós vamos conversar tudo isso, evidentemente, no próximo programa. Foi um prazer enorme, meu amigo Arthur, ter, na ausência do nosso amigo Pedro, batido esse papo com você. E como eu sempre digo, é uma alegria, uma satisfação muito grande conversar com os amigos e amigas, né? Na Rádio Justiça, que é uma rádio cidadã, uma rádio que constrói efetivamente a cidadania e a democracia no nosso país. Um grande abraço, Arthur, e quem sabe até o próximo programa junto com essa companhia magnífica do amigo. Valeu.
Esta foi a participação do Dr. José Herval Sampaio Júnior, mestre e doutorando em Direito Constitucional, especialista em processo civil e penal, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, autor de várias obras jurídicas, juiz de direito e ex-juiz eleitoral e membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Ele que vem comentando artigo por artigo do novo Código do Processo Civil e hoje ele falou da ordem cronológica. Mais uma vez, obrigado pela participação, Dr. José Herval. Um bom dia ao senhor. Bom dia, eu que agradeço, amigo Arthur.